Olá, graças e paz, estamos aqui mais uma vez para agradecer aos amigos e amados irmãos. Hoje estaremos refletindo no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, pois o tema é Entre dois deuses. A Bíblia nos relata que devemos servir somente a um Deus. O profeta Elias foi um instrumento usado na mão de Deus para conduzir o seu povo que andava errante. Fique atento a esta mensagem.
livro de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos um registro dizendo que Deus criou todas as coisas. E aí encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 e 4, que Deus nos faz uma advertência. Essa advertência que Deus nos fez, lá no início, que o povo de Israel, na época de Elias, se perdeu. E qual advertência é esta? Em Êxodo 20, 13 e 4, na Bíblia Revista e Atualizada, assim está escrito: não terás outro Deus diante de mim. Foi uma orientação clara e explícita do Senhor, que não deveria haver um outro Deus diante dele e que não fosse ele. E ainda o versículo 4, e também é o quarto mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então penso que qualquer pessoa conseguiria entender claramente que aqui Deus diz que não existe outro Deus além dele, e coloca que não se deveria criar nenhuma imagem, nenhuma escultura, absolutamente, do que tivesse em qualquer lugar que pudesse ser alcançado pela mente humana. Seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra, nada poderia ser. E exatamente dentro desse contexto histórico que vivia Israel, quando o rei resolveu criar postes ídolos e adorar a Baal. Isso era uma afronta ao Deus de Israel, porque ninguém criou Deus, ele é o único e ele criou todas as coisas. Mas os homens criaram deuses específicos. E o Deus do grande duelo desta noite é o Deus Baal. É o Deus Baal. Quem era esse Baal? Era o Deus dos cananeus e era também considerado o Deus da tempestade. E aqui começa toda a história que envolve o profeta Elias. Não obstante fosse Baal o Deus da tempestade, por estar Deus entristecido pela atitude daquele povo, que teria abandonado os seus preceitos, os seus ensinamentos e seguido a Balaíns, então Deus permitiu que o céu se fechasse. E durante 3 anos e 3 meses não chovia naquela região. Essa situação, esse cenário criou uma situação favorável ao profeta Elias, que tendo voltado ao rei Acabe, deu-lhe um pedido, fez-lhe um pedido que na verdade se transformou numa ordem, que ele reunisse no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, e que ali estabelecesse um duelo desses deuses, o Deus de Israel e Baal, e aquele que fosse realmente fiel a esse deveria seguir. E aí encontramos na palavra, quando ele mesmo diz que se Baal é Deus, então sigam. Se não, então siga o Deus de Israel. E assim está escrito lá no livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E aí começa a grande saga da história desse grande profeta de Deus. Porque eles até então adoravam a Baal. Era o Deus que eles tinham, chamado Deus da tempestade. Ironicamente, Deus faz o céu fechar, e por mais que eles clamassem ao Deus Baal, que era o Deus da tempestade, não caiu uma gota. E agora um desafio é lançado entre Deus e 2 deuses. Sabe, queridos, às vezes nós somos colocados diante de algumas realidades. Algumas pessoas têm um sentimento religioso dentro do seu coração. Sentimento esse que o faz buscar uma deidade. E às vezes, por não conhecer bem, ela acaba buscando deuses que não é o verdadeiro Deus. Então, nesse duelo, Deus mostra quem realmente Ele é.
Diz a palavra de Deus que quando eles estabeleceram ali o altar, então os 450 profetas de Baal, baseado no desafio que Elias tinha proposto de colocar ali o holocausto, e que eles clamassem a Baal, e aquele Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E diz a palavra de Deus que aqueles homens se retalhavam, se cortavam com lancetas até o meio-dia, e clamavam a Baal e nem nada acontecia. E sobre a zombaria do próprio profeta Elias, que dizia: fale mais alto, porque ele é Deus, pode ser que esteja atendendo alguém. Fale mais alto, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja refletindo, pensando. E aqueles homens se retalhavam e manquejavam, andando em volta do holocausto, mas nada aconteceu. Quando chegou a hora do profeta Elias, diz a palavra de Deus que ele mandou molhar com água aquele holocausto. E não somente molhou, mas colocou num córrego em volta também mais água. E quando ele clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. Então aqueles profetas foram sacrificados. E esse homem mostrou que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. A palavra de Deus, no texto que lemos, o profeta Elias diz: até quando cocheareis entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E ele fala sobre a questão de estar com os pensamentos presos a esses deuses. E aí eu comecei a pensar sobre isso. No que devemos pensar? O que deve ocupar a nossa mente? E quando eu comecei a pensar, o Espírito Santo me trouxe esta palavra ao coração. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for respeitável, tudo o que for justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há uma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Após os amados ter ouvido esta mensagem, pergunta a você: qual Deus você vai servir hoje? Pois Deus quer te salvar. Deus te ama, pois o nosso Deus é maravilhoso. Como o profeta Elias foi usado, seja você também um instrumento nas mãos de Deus. E não se esqueça, todo primeiro dia do mês estaremos postando nossos novos vídeos. Obrigado mais uma vez pela atenção dos amados irmãos e amigos.